episódio no podcast Resenha com Cristo. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu pastor, Edmilson Gonçalves. Ele vai se apresentar e contar um pouco da história dele e aí a gente começa. Amém. Luísa, boa tarde. Que Deus abençoe, estou muito feliz de estar aqui e quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar sendo um canal de bênção, um canal de levar a palavra do Senhor nesse podcast. Para mim é uma honra estar abrindo esse primeiro episódio aqui desse empreendimento e eu quero louvar a Deus por esse momento. E eu sou o pastor Edmilson Gonçalves, pastorei a Igreja Assembleia de Deus Ministério Graça e Paz aqui em Namar. Esse ano de 2026 nós vamos completar 27 anos de ministério aqui e até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus tem sido glorificado nesse lugar, nas nossas vidas, e para mim é uma honra imensa servir ao Reino de Deus, já há mais de 40 anos pastoreando, e agradeço a Deus por esse chamado e estar aqui hoje participando dessa resenha com você é muito, muito bom, porque o público que você vai alcançar vai ser muito importante, que é o público jovem, e isso é muito edificante. Você será uma referência, com certeza, para que muitos jovens possam entender que ser cristão não é ser careta, ser quadrado, pelo contrário, é ser aliançado com Deus. Então estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Amém. Você pode contar um pouquinho de como foi as dificuldades na sua vida, quando você era mais novo? Ah, sim. Olha, uma das dificuldades que eu tive quando eu era adolescente, que eu passei assim um processo onde o meu pai, eu vou falar um pouco sobre família, isso é importante, tem muitos jovens que sofrem traumas, familiares, em relação aos pais. Então, nós somos 6 irmãos, são 5 homens e uma mulher, uma menina. E na época que nós éramos bem pequenininhos, assim na faixa de 8 anos, quando eu tinha 8 anos mais ou menos, meu pai saiu de casa, eu sou de Belém do Pará, e meu pai saiu de casa, veio embora para o Rio, e ficou só minha mãe e 6 crianças, Então, eu era para ser uma pessoa muito revoltada com isso, Mas não era evangélico, não era cristão, e a minha mãe, ela trabalhou muito para nos dar o sustento, passamos muita dificuldade, mas em nenhum momento, uma coisa que me chamou muita atenção, Luiz, foi que em nenhum momento a minha mãe incentivou o nosso coração, dos meus irmãos e o meu, uma aversão ao nosso pai. Tanto é que depois eu vim ao Rio de Janeiro, porque isso é uma história, Você está perguntando, eu estou resumindo. É uma história. Eu tive a oportunidade de servir a Marinha. Eu, com 16 anos de idade, eu fiz uma prova para a escola de aprendiz de marinheiro. Era o meu sonho, entrar na Marinha, e naquela época não tem a facilidade que hoje tem da internet, essas coisas, então a gente tinha que estudar, nós tínhamos que estudar em biblioteca pública. Então eu não tinha recurso, era muita dificuldade, carência de tudo, de roupa, de comida, enfim. E eu saía da minha casa, andava como se, assim mais ou menos, uns 200 quilômetros, 150 quilômetros da minha casa até a biblioteca, para poder estudar, me preparar para a prova da Marinha. E isso é um dos testemunhos que eu sempre falo, que quando você tem um sonho, e você vai e se esforça e corre atrás dos seus sonhos, Deus abençoe. Eu não tinha ainda
conhecido Jesus nessa época. E aí eu entrei para a Marinha, né, com 16 anos, e foi onde eu tinha como objetivo realizar esse sonho e ajudar a minha mãe também, né? Ajudar a minha mãe, porque havia muitas dificuldades. Então a minha história, ela parece ser uma história triste, mas é uma história de alguém, de um jovem que acreditou nos seus sonhos e não deixou uma situação adversa fazer com que esse jovem se enveredasse para outros caminhos que não são os caminhos bons, né? Graças a Deus, a gente sempre teve uma boa orientação dentro da nossa casa, minha mãe sempre nos dando conselho, nos orientando. A gente tem aquela dificuldade de jovem, mas a responsabilidade ela veio muito cedo para a nossa vida, principalmente para mim e para os meus irmãos, porque a gente teve também que trabalhar para poder ajudar minha mãe, né? Mas foi isso, mas graças a Deus, depois que eu vim para o Rio de Janeiro, transferido, né, da escola da Marinha que eu estudei, aí eu fui ao encontro do meu pai, né? E graças a Deus eu tive um encontro legal com meu pai, eu perdoei ele, tanto é que meu pai morou comigo um tempo, depois ele foi embora para Belém, né? Ele já aceitou Jesus através da minha vida, né? Meu testemunho fez o meu pai também se converter, né, a Cristo. É uma história assim, mais ou menos. Muito bonita mesmo. Bom, gente, já que a gente já escutou um pouco da história do nosso pastor, muito bonita, inclusive, o tema do podcast é Isso te afasta de Deus e você nem percebe. Vou começar com umas perguntinhas assim, bem de leve. Certo. No tópico vida espiritual e afastamento. Certo. Como geralmente começa o afastamento de Deus na vida de um adolescente? Bem, o afastamento de Deus na vida de um adolescente pode começar de várias maneiras, dependendo das circunstâncias individuais, porque cada indivíduo é uma pessoa. Sim. Né? E cada pessoa escolhe aquilo que acha que quer escolher. Né? Então isso depende muito. Né? Aqui, eu vou dar aqui algumas possíveis razões pelas quais um adolescente pode começar a se afastar de Deus. Primeiro, dúvidas e questionamentos. Interessante isso. Dúvidas e questionamentos. Né? Então, por exemplo, dúvidas sobre a existência de Deus. Isso também é uma coisa que mexe muito, não só com a cabeça de adolescente, mas também com a cabeça de muita gente adulta, né? Alguns adolescentes, eles podem começar a questionar a existência de Deus, né? Ou a natureza de Deus, o que pode levar a um afastamento da fé. Então, o que eu entendo aqui, que existem muitas dúvidas e questionamentos sobre a existência de Deus na cabeça dos adolescentes, né? Porque a gente percebe que hoje, né, há muita informação e algumas dessas informações muitas das vezes não são verdadeiras. E já que nós estamos falando sobre Deus, algumas informações sobre Deus não são verdadeiras. Existe muita fake news hoje, então nós temos que ter muito cuidado como tratar os adolescentes em relação a isso, né? Outra coisa que a gente percebe também é dificuldade em entender o mal e o sofrimento. Sim. Os jovens, eles não conseguem entender o mal e entender o que é o sofrimento. Hoje os jovens sofrem por qualquer coisa abala a estrutura do jovem, né? Então, a existência do mal e do sofrimento no mundo pode ser um desafio para a fé de algum adolescente, levando-os a questionar a bondade ou a onipotência de Deus. Então a pergunta mas por que acontece tanta desgraça no mundo? Aí as pessoas começam, não só os jovens, né, mas principalmente os jovens, porque o jovem tem uma mente mais da informação, né? Já um adulto, ele já vai ter uma compreensão melhor do que se acontece no mundo. Mas o jovem fica perguntando, poxa, mas por que existe tanta maldade no mundo? Por que muitas pessoas sofrem? Aí as pessoas começam, os adolescentes começam, os jovens começam a questionar
sobre a bondade e a onipotência de Deus. Outra coisa também é influências de amigos ou familiares. Sim. A influência de amigos ou familiares que não compartilham a mesma fé ou valores pode levar um jovem ou um adolescente a se afastar de Deus. Então a gente percebe hoje que os jovens, muitas das vezes estão dentro da igreja, mas ele não tem só uma vida dentro da igreja, eles têm uma vida social também. E a escola, às vezes é um curso, alguns trabalham. Então nesse ambiente, que muitas das vezes se aproxima pessoas, amigos, que não compartilham a mesma fé desse jovem. Então, o que pode acontecer nesse ambiente onde há um compartilhamento não da mesma fé? Como o jovem está numa formação de caráter, uma formação, vamos dizer assim, mental, de pensamento, isso pode influenciar a fé desse jovem. Isso pode levar esse jovem cristão, nós estamos falando, a um desvio, se afastar da presença de Deus. E outro também que é a mídia e a cultura. A exposição à mídia e à cultura que promove valores contrários à fé pode também contribuir para o afastamento de Deus. Hoje a mídia, ela é uma ferramenta tanto para o bem como para o mal. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, nesse podcast, usando a mídia como uma boa ferramenta para levar uma mensagem de Deus, Mas nós sabemos que também existe o lado negro, o lado ruim da mídia, E a cultura também, A cultura fala dos costumes, do costume do local, do país, enfim, tudo isso pode levar o jovem a um afastamento de Deus. Até mesmo o jovem vendo aqui na internet, vendo certo conteúdo, pode se iludir achando que é bom, e aí a igreja, como tem muitas regras, ele acaba achando que aquilo que está lá fora é melhor do que estar na presença de Deus. Assim, vai continuar nesse assunto? Pode continuar? Pode. É possível estar na igreja, mas distante de Deus por dentro? Olha só, hoje as pessoas estão a buscar por uma identidade, a buscar o que? Uma autonomia, e isso é perigoso, porque isso pode levar os adolescentes a se afastar de Deus. Hoje, a gente percebe que os jovens, eles copiam muito alguns modelos que eles acham que é uma referência para eles, E nós sabemos que a Bíblia nos dá um respaldo que nós temos que imitar a Cristo. Só que os jovens não querem imitar a Cristo, porque quando se fala em imitar a Cristo, se fala de renúncia, se fala de posicionamento e se fala de tomar a cruz. E após ele, então, o que nós podemos pensar sobre isso, nós temos que a igreja, a família, ela tem que dar um apoio, uma orientação e amor a esses adolescentes, para que eles possam encontrar o seu caminho de volta a Deus e à fé. Então é possível estar dentro da igreja, mas a pessoa está afastada de Deus. Sim, com certeza. E é bem comum, inclusive. Bem comum, porque você como jovem, você é uma menina que a gente já conhece há bastante tempo, e eu sempre vi, você envolvida dentro da igreja com as coisas de Deus, Desde muito pequena, hoje você é uma adolescente e já está quase saindo da adolescência, para caminhar para a juventude jovem, mas eu conheço você, sua família, e desde cedo você sempre envolvida, tanto é que hoje você está aqui fazendo esse trabalho, lindo, maravilhoso, que eu gostaria muito de parabenizar você, parabenizar sua família, sua mãe, que sempre te apoia, sempre te dá um suporte com seu pai, isso é muito importante,
Bom, obrigada, pastor. Eu falo muito. Vai dar sem graça. Nada assim que é bom. O afastamento acontece de forma repentina ou aos poucos? Olha, o afastamento, o que é um afastamento? O afastamento é quando você se distancia de Deus. Sim. Né? E esse distanciamento, ele não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Isso é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. A gente percebe, porque eu pastoreio, né? E eu tenho esse respaldo para falar, e a gente percebe que as pessoas, né? Estamos falando de jovens. Os jovens, eles são assim. Eles são igual uma Coca-Cola quando está cheia de gás. Né? Está cheio de gás, aquela coisa, quando eles estão cheios de gás, é uma coisa impressionante. Eles estão ali, estão fazendo, vão. Mas daqui a pouco o gás vai acabando. Aí quando acaba o gás, fica aquela coisa meio sem força, meio sem. Aí é nessa hora que quem lidera jovens tem que ter muito Deus e muita estratégia para poder renovar a força desses jovens, entendeu? Então eu percebo que muitas das vezes o afastamento de um jovem vai acontecendo à medida em que a própria liderança, né, ela vai também se distanciando do jovem e enche o jovem de muita programação, mas não leva os jovens a ter uma experiência mais profunda com Deus. Né? Porque é muita distração e pouca consagração. Você acha que esse afastamento aos poucos é causado também pela falta de constância do jovem? Não, eu penso de uma forma assim, é imaturidade, porque o jovem, como eu falei para você, ele está em formação. A imaturidade, ela vai gerar no jovem essa insegurança, né? Principalmente os jovens da atualidade. A gente percebe que os jovens da atualidade, eles têm muitas crises existenciais. Você pode observar que a maioria dos jovens tem problemas com família. São lares que são totalmente desprovidos, né, de amor, lares desprovidos da presença de Deus. Você vê que quando um jovem tem um problema dentro da sua família, com seu pai ou com a sua mãe, quando ele chega na igreja, normalmente ele vai ter o quê? Um acolhimento, vai ter carinho, vai ter atenção. Então, o que segura às vezes o jovem dentro de uma igreja é a forma como a igreja recebe esse jovem. Né? Aí na igreja, esse jovem vai se sentir suprido com aquela carência, aquilo que ele não tem dentro de casa. Né? Que hoje você pode observar que são várias pessoas, vários casamentos que acabam, né? Divórcios. Hoje, o divórcio se tornou uma coisa normal hoje. As pessoas casam e daqui a pouco, 2, 4, 5, 6 meses, 2 anos, estão se divorciando. Aí dentro desse processo de casamento, vem os filhos. Né? Os filhos chegam e quem sofre mais com isso são os filhos. Por isso que nós temos dentro da igreja jovens com muitos problemas sérios psicológicos, né? E, enfim, várias situações, vamos dizer assim, de comportamentais que não condizem com o padrão normal de um ser humano, porque carregam traumas, são traumáticas. Então, a gente tenta de uma forma espiritualizar as coisas, mas na verdade, às vezes, normalmente a gente tem que usar também o racional para poder resolver certas coisas que permeiam a mente de um adolescente, de um jovem, entendeu? O próximo tópico agora, eu acho que é um dos principais que causam o afastamento, na verdade, que é rotina
redes sociais e distrações. Meu Deus do céu, isso aí é forte. Esse aí eu acho que é um dos Esse aí é profundo, esse é o 3, né? Isso, vamos lá. Na sua visão, o que mais tem afastado os jovens de Deus hoje sem eles perceberem? Olha, o que mais tem afastado hoje os jovens, eu vou falar para você, sabe o que é? Eu pensava que eram as redes sociais, mas eu percebo que os jovens são muito inteligentes. São muito inteligentes. O que mais tem levado os jovens a se afastar hoje, eu vou dizer para você, vou repetir o que eu falei há pouco: família. Uma família alicerçada, uma família, mesmo que ela não seja uma família cristã, mas que uma família que tem princípios de família, né? Princípios que são importantíssimos, mesmo que não seja uma família que não professa uma fé que nós professamos, mas tem esses princípios, essa família será uma família alicerçada e terá filhos saudáveis. Sim. O que mais tem trazido desvio na conduta dos jovens são a família, a base. Porque muitas das vezes também tira as forças, né? Tira. Porque eu tenho até um versículo que eu vou ler aqui, se eu com a sua permissão, né? Claro. Eu vou ler aqui, ó, que eu separei, é 1 João, capítulo número 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais. Olha, João está escrevendo para os pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Olha só, João está dizendo assim: olha, pais, vocês já conhecem o Salvador. Vocês sabem quem é Cristo e os princípios que ele estabeleceu para a sua família. Aí ele agora vai se reportar aos jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Por que o jovem é forte? Porque ele tem um lar que é fortalecido em Deus. Tem pais que estão alicerçados em Deus, né? E a palavra de Deus está em vós. Olha só, por que a palavra de Deus está nos jovens? Porque eles têm uma base dentro de casa. Eles têm uma família abençoada e tem como base a palavra de Deus. Aí ele diz assim: e já vencestes o maligno. Olha só que coisa linda. Então, João está dizendo: escrevi aos pais, para que, orientando, os pais passem essa orientação aos filhos. Esses filhos serão fortes, espirituais, e vencerão o maligno. Você entendeu, Luísa? Então tudo começa na família. Até porque a Bíblia mesmo fala que o homem é o alicerce. Sim. A mulher é a sabedoria. E os filhos estão sob a proteção. Então, tipo assim, um filho, por exemplo, num lar, que o senhor falou que não tem princípios. Certo. Dentro da Bíblia. Um filho que está dentro daquele lar vai se sentir desprotegido, porque o pai não é o alicerce e a mãe não é a parte da sabedoria. Com certeza, porque como é que vai funcionar isso? É como Jesus falou uma certa feita, uma parábola, de que quando você constrói uma casa sobre a rocha, virá o vento, a tempestade, essa casa não será destruída. Mas quando você constrói uma casa sobre areia, o primeiro vento que vier, essa casa vai desmoronar. O que é que Jesus está falando? Está falando sobre fé, aonde você coloca, qual é o fundamento da sua família? Aonde está fundamentada a sua família? A sua família está fundamentada num alicerce forte, que é Cristo, ou num alicerce temporal, que é o mundo, as coisas mundanas, entendeu? Esse subtópico eu gostei muito dele. O senhor tinha, voltando, o senhor tinha falado da exposição à mídia. Certo. Que acaba afastando o adolescente. Como as redes sociais podem influenciar negativamente a vida espiritual? Olha, as redes sociais, como eu falei para você, ela tem um lado bom e o lado negativo. Mas o que mais me chama a atenção é que sempre as pessoas vão buscar o lado ruim da coisa. Parece que o negócio atrai. É um atrativo que leva as pessoas, os adolescentes, principalmente adolescentes, para o lado ruim. Eu tiro pelos meus netos, né, e pela minha neta,
que tem a sua idade, você tem que fez 15, né? Vai fazer 15? Tenho 16. 16. Então, minha neta vai completar 15 anos. Ela gosta de assistir um tal de dorama, um negócio assim esquisito, de japonês, de coisas esquisitas, né? Os desenhos meio estranhos. Eu fico olhando aquilo e ela estava querendo, como é que eu posso dizer? Ela estava querendo copiar até a forma de vestir daqueles personagens. Então veja bem a influência que a mídia, a internet tem sobre as pessoas, principalmente os adolescentes que estão em uma formação ainda de caráter, de personalidade. Então isso é perigoso. Ainda mais que a internet é um lugar de terra sem lei, né? É uma terra sem lei, né? Aprende tudo. Então. Como o jovem pode equilibrar fé, escolas, redes sociais e lazer? Olha, como jovem cristão, é fundamental encontrar um equilíbrio saudável entre fé, escola, redes sociais e lazer. Aí eu vou falar de algumas coisas, né, sobre isso. Fé. Primeiro, priorize a oração e a leitura da Bíblia. O jovem tem que reservar diariamente para orar e ler a Bíblia. Isso ajudará ele a manter a conexão com Deus, né, e a encontrar orientação e sabedoria. Segundo, participar de uma comunidade da igreja. Encontre uma comunidade da igreja que seja acolhedora e que ofereça oportunidades para crescer na fé. E na escola, priorize os estudos. Porque se a gente vai para uma escola, a gente vai para estudar. Mas hoje os jovens vão para a escola para namorar. Então, escola não é lugar para namorar, escola é lugar para estudar. Para a gente focar. Eu fui adolescente, eu fui jovem, né? A gente, como jovens, também teve o nosso momento, né? Claro que as coisas hoje estão mais diferentes da minha época, né? Eu já sou um outro idoso. Mas o que a gente observava, o que eu lembro da minha época, que tinha toda essa resenha de namoro, essas coisas, mas na hora de estudo, era estudo. A gente estudava mesmo, porque todos, pelo menos na minha época, pensavam no futuro, em ser alguma coisa, né? Apesar de que eu pensava que eu ia ser médico, mas hoje eu sou auxiliar do médico dos médicos, mas não me tornei médico, né? Então, a escola é uma prioridade. Então, certifique-se de dedicar tempo suficiente para estudar e fazer as tarefas. Seja organizado, use um planejamento, né, ou um aplicativo para organizar o seu tempo e tarefa. O jovem usa a internet para isso. Sim. Né? Faz uma agenda, se organiza no seu tempo, né? Porque a Eclesiastes 3:1 diz: há tempo para tudo debaixo do sol. Só que os jovens querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se é para estudar, estuda. Vai para a escola para estudar, né? Dedica seu tempo a isso, né? Porque estudar é muito bom. Né? Redes sociais. Bem, use as redes sociais com moderação. Estabeleça limites para o uso das redes sociais e certifique-se de que elas não estejam interferindo na sua vida pessoal ou espiritual. Siga contra inspiradores, contas que inspiram você a ser uma boa pessoa. Siga essas redes sociais que te levam, por exemplo, igual você está fazendo aqui. É muito bom se todos os jovens pudessem seguir você, né? Isso aí vai inspirar esses jovens a ser uma pessoa melhor, né? E o lazer. Encontre atividades que você gosta. Né? A pior coisa é você estar num lugar que você não gosta, né? Fazendo coisas que você não gosta. Isso é muito ruim. Então, concorda comigo? Faça coisas que você gosta, como esporte, música, arte ou leitura, né? Passe tempo com amigos e familiares, mas amigos que te levem para aos pés de Cristo. Passe tempo com pessoas que sejam importantes para você, né? E que o apoiem em sua fé. Né? Porque se você tem amigos que te afastam de Jesus, essas pessoas não são boas para você caminhar.
né? Você tem que caminhar com pessoas que vão te aproximar de Cristo, né? Vou te dar umas dicas aqui adicionais, pode? Pode. Muito bem. Primeiro, cria um cronograma, né? Cria um cronograma que inclua tempo para fé, escola, redes sociais e lazer. Segundo, seja flexível. Seja flexível e adapte-se a mudanças na sua vida. Porque, por exemplo, você está passando por um processo de mudança. Então você tem que ser flexível. Você não pode ser muito radical e nem tão pouco relaxado. Você tem que ter um equilíbrio, buscar um equilíbrio, né, na sua caminhada, para que você possa, por exemplo, eu percebo, falando de você, Luísa, você é uma jovem que está enquadrada aqui. Você tem pessoas que te orientam para que você possa crescer com uma certa maturidade, porque na sua idade, né, é muito raro ver pessoas jovens assim, no perfil que você tem hoje, né? Porque hoje a gente percebe que parece que não tem assim uma mente firme, né, nas coisas, desiste fácil, enfim. Então, isso é importante. Não tenha medo de pedir ajuda quando necessário, que seja para um amigo, um familiar, ou até um líder espiritual que realmente possa te ajudar nas suas dificuldades aí que você tenha na sua caminhada. Vai anotando aí, tá? Papelzinho, caneta. Vamos falar agora de comportamentos escuros. Pode ficar à vontade, tá? Se você quiser comer também. Não? Tá esquentando. Eu vou tomar um cafezinho aqui. Quais atividades parecem normais, mas acabam esfriando a fé com o tempo? Olha só. Quais atividades, né? Vamos lá. Alguns comportamentos que podem parecer normais, mas pode esfriar a fé de um adolescente. Primeiro, falta de tempo para a fé. Priorizar atividades seculares. Por exemplo, quando o jovem prioriza mais atividades seculares, isso aí com certeza vai esfriar a fé desse adolescente. Mexer no celular ao invés de... Por exemplo, às vezes tem uma reunião de oração na sua igreja, mas aí nesse dia, você pode observar que não tinha nada programado, só tinha programação dentro da igreja. Aí quando chega próximo da igreja, um amigo seu liga para você: vamos para o cinema? O que é mais confortável? Ir para o cinema ou ir para a igreja orar? Eu faço uma pergunta para você. Você está me entrevistando, agora eu vou te entrevistar. Aos olhos não, assim, né? fala a verdade, mas fala com uma jovem. Com uma jovem? Uma jovem. Não bota fé, não bota na bota. Uma jovem. No cinema. Então, você priorizou o quê? Deu um convite de última hora, você já tem uma agenda marcada. Vou dar um exemplo. Sexta-feira é reunião dos jovens, tem oração. Aí quando está faltando 20 minutos para o horário de você ir para a igreja, já está arrumada, aí vem aquela mensagem: vamos para o cinema? E aí? Você vai priorizar a oração ou vai priorizar o cinema? Né? Quando chega esse nível de você priorizar um cinema, né, você já esfriou na fé. Sim. Com certeza. Você já está mais para lá do que para cá. E também é preocupante também quando você, tipo assim, fala: vou para a igreja, mas eu queria estar lá, vou ficar com a cabeça lá. Aí quer dizer, você vai para a igreja, mas o teu coração não está na oração, o teu coração está no filme que você deixou de ir. Às vezes não é nem um filme, mas as companhias. E você pode observar que uma pessoa, quando ela está se afastando de Deus, a primeira coisa que acontece são as companhias que estão perto desse jovem. Já não são companhias que vão te levar, porque é uma tendência do homem, do ser humano, né? Quando ele está se afastando de Deus, ele procurar pessoas que estão no mesmo nível que ele, de afastamento, entendeu? Isso aí. Vamos entrar num clima mais pesado agora? Mas, tava leve? Não. Mas é que vai ficar um pouquinho mais pesado. Tá. Vamos lá. Qual é a diferença entre cair em pecado e viver em pecado?
Olha só, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui o. Mano, a diferença do quê? Entre cair em pecado e viver no pecado. Muito bem, vou te falar isso aqui agora. Eu escrevi algo aqui. Deixa eu ver. É muita coisa, hein? Deixa eu ver aqui. A diferença, né, de... Repete a pergunta. Qual a diferença entre cair no pecado e viver no pecado? Olha, por exemplo, Davi caiu em pecado. Quando você cai em pecado, é porque você estava fraco na fé ou foi tentado em uma área da sua vida e que você não teve força para poder resistir àquela tentação. Agora, viver em pecado é o que aconteceu com Caim. Caim, ele matou o irmão, ele desejou a morte do irmão, Deus falou com ele, e não houve um arrependimento. Então, uma pessoa que vive em pecado, ela nunca se arrepende. Ela acha normal, acha comum, acha natural fazer aquilo e achando que aquilo ali não tem problema, é normal. Ou às vezes até sabe, mas tem aquilo do remorso e ela continua fazendo. Não, o remorso, eu posso dizer para você que uma pessoa que sente remorso, essa pessoa, ela não está ainda nesse nível que você falou aí. Uma pessoa que vive em pecado, ela não tem remorso. Ela sabe que está em pecado e continua fazendo. Agora, uma pessoa que cai em pecado, por exemplo, eu posso cair, você pode cair. Nós podemos cair. Mas o cair é do homem e o levantar é de quem? Então, agora uma pessoa que vive em pecado, mesmo que Deus queira levantar essa pessoa, ela não quer ser levantada. Entendeu? Essa é a diferença. Ficou até mais... Quando algo começa a nos afastar de Deus, quais sinais devemos observar? Primeiro, como eu já falei para você, o primeiro sinal que você está se afastando de Deus é quando você troca as coisas de Deus, as suas prioridades mudam. Aí você já não prioriza mais a oração, você já não prioriza mais a leitura da palavra, você já não prioriza mais a comunhão com a igreja, e você começa a priorizar outras coisas que te afastam de Deus. Então, isso seria, né? Isso. Esse aqui é o segundo tópico que eu acho mais... que é um dos principais que afasta de Deus, amizades e relacionamentos. Isso aí é forte. Até que ponto amizades influenciam o afastamento espiritual? Até que ponto? De 1 a 10? Vamos botar assim, uma escalinha de 1 a 10. Olha, eu vou falar para você, uma amizade que não seja uma amizade que aproxima você de Deus, eu vou colocar 10. Porque a Bíblia fala que a luz, ela tem que andar com luz, e trevas anda com trevas. Então, se você está na luz e você agora entra nas trevas, se você entrou nas trevas é porque alguém te levou para lá. Você seguiu alguém, você acompanhou alguém. Então, uma amizade, um jovem cristão, ele tem que ter alicerce para poder ter uma amizade do mundo. Sim. Ela tem que estar alicerçada. E é muito complexo isso, porque na sua escola, por exemplo, você não tem só amigos evangélicos, não é verdade? Então, é muito complexo, porque às vezes você está numa roda de amizade ali, de conversa, e vai rolar vários assuntos. E você está ali no meio. Aí o que você vai fazer? Você vai se isolar? Você não pode se isolar. Mas o teu comportamento nesse ambiente é que vai fazer toda a diferença. Você acha que isso também é um tópico para esfriamento? Porque o cristão,
ainda mais quando é adolescente, que a cabeça é meio fraca, Sim. vamos botar assim, quando vê que as pessoas estão excluindo ele acaba afastando aquela característica dele próprio, Sim. acaba ofuscando. Então o adolescente, talvez no meio que não é cristão, acaba se sentindo rejeitado, acaba sofrendo bullying, e isso ele acaba escondendo que ele é cristão, e isso esfria a fé. Esfria. Então acho que é por causa disso também que as amizades influenciam. Certo. Posso? Pode. Olha só, tem um personagem na Bíblia que é muito usado para dar um exemplo de que o ambiente não me faz, mas eu faço o ambiente. Daniel. Já ouviu falar de Daniel? Daniel, quando foi levado para a Babilônia, Daniel era, vamos dizer assim, um adolescente sendo da adolescência para ser um jovem, né? Na faixa de 15, 16 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia, ele e os amigos dele. Você vê que de todos que foram para a Babilônia, de Israel, Daniel mais os seus 4 amigos foram os únicos que não se contaminaram, né? Com a cultura da Babilônia. Nem quando fala de cultura, fala de alimentação, de religião, de forma de pensar, né? Então, eu penso dessa forma, né? Você pode até discordar, as pessoas podem até discordar, mas eu penso assim, não é o ambiente que me faz. Eu tenho que ter um posicionamento. Você pode ser verdade de conselho. Né? Eu tenho que ter um posicionamento. Eu tenho que me posicionar, porque eu como pastor, por exemplo, né, eu posso ir em qualquer ambiente, né, mas o ambiente não vai me influenciar naquilo que eu já acredito, naquilo que eu sou, né? Então eu tenho que me posicionar. Se eu estou vendo que aquele ambiente ali não está me favorecendo em nada e está me prejudicando em alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer? Com educação eu me retiro. Né? Então a Bíblia ela fala que eu tenho que fugir da aparência do mal. Se esse ambiente não está legal para mim, então o que é que eu estou fazendo ali? Se eu vou se é um trabalho, então eu vou fazer o meu trabalho. Se é algo profissional, então eu vou ser profissional. Mas isso não quer dizer que eu conheço pessoas, por exemplo, tem um amigo nosso, ele tem um sobrinho que ele é evangélico. Mas ele é músico e toca numa banda de um músico que não é cristão. Isso tem alguma coisa? É a profissão dele. Entendeu? Agora, ele não vai compactuar, por exemplo, se nesse ambiente bebe, ele não vai beber. Se nesse ambiente as pessoas estão se drogando, ele não vai se drogar. É o seu comportamento. O adolescente é muito difícil. Tipo assim, estar num ambiente que te influencia, ainda mais pelo que eu falei, do adolescente, ter a mente fraca, entre aspas, né? Então, tipo assim, no meu ponto de vista, eu acho que o adolescente tem que se esquivar um pouco desses ambientes, porque acaba influenciando muito. Com certeza. É o que eu falei para você. Se você não tem uma estrutura psicológica, se você não tem uma estrutura espiritual para estar em determinados lugares, então é melhor você não ir. Porque senão você vai acabar se corrompendo. Entendeu? Você vai acabar fazendo coisas que, estou falando para jovens cristãos, que não agrada a Deus. Então, você tem que ter uma estrutura psicológica, espiritual, você tem que ter uma boa formação, ser muito bem orientado, porque tem pais que não orientam os filhos. Não dá uma direção, não dá um norte, não explica as coisas. Né? Hoje está mais assim, na minha época, era muito raro você ver um pai, uma mãe dar um conselho para o filho em relação a namoro. Era muito raro. Era até proibido namorar. Não podia namorar porque era pecado. E isso não era coisa vamos dizer assim,
evangélico, não, era o pensamento da época, era esse. O namoro, eu lembro que quando eu namorei a primeira vez, né, eu tinha acho que 13, 14 anos, eu namorei, meu namoro era o quê? Contar história. A gente não tinha abraço porque não tinha esse contato físico. Mas por que não tinha o contato físico? Porque era uma coisa que era ensinado dentro de casa, que o contato físico só pode ter quando casasse. Hoje o namoro está muito avançado. Hoje as pessoas namoram, é uma coisa complicada até de falar aqui, né? Mas já que você está falando nesse ponto aí, hoje está muito liberal as coisas. Está muito liberal. Hoje, né, eu creio que não é todos, mas hoje, por exemplo, se um menino namora com uma menina, hoje o pai fala assim, eu prefiro que ele fique aqui em casa. Às vezes até o garoto dorme dentro da casa do pai e da mãe. É uma coisa complicada falar sobre isso, mas já que você está falando nessa abertura... É complicado, mas nesse próximo tópico a gente vai ter que falar. Então, eu já estou até adiantando, né? Já estou até adiantando, porque é muito complexo. Então isso gera para os pastores um problema seríssimo, porque hoje a gente não pode estar falando sobre isso muito. Por que não pode? Porque isso se torna até, vamos dizer assim, uma questão até de processar a igreja, o pastor, por estar se metendo no assunto familiar. Hoje o pastor não pode muito falar de família, assim, nessa profundidade, porque tudo agora é processo. Então é complexo. Bom, já que você entrou nesse tema, como identificar se um relacionamento aproxima ou afasta de Deus? Como identificar? Simples. Se você está se relacionando com uma pessoa, você está namorando uma pessoa que não tem a mesma fé, essa pessoa vai te levar para perto de Deus? Não. Então, muito simples. A resposta é essa. Uma jovem cristã, ela tem que, na verdade, não é que ela tem, mas se ela quer permanecer na presença de Deus, ela tem que procurar dentro da igreja um jovem que leve ela à presença de Deus. Porque também tem dentro da igreja jovens que, em vez de te levar para a presença de Deus, é crente, entre aspas, só tem aquela capa, né? Bom, aí quando você vai ver é um capiroto. É possível colocar uma pessoa no lugar de Deus sem que perceba? Sem você perceber? Sim, com certeza. Sempre porque, por exemplo, às vezes você está, vamos dizer assim, apaixonada por alguém. Já que estamos falando disso, né? Você está apaixonado por alguém. Aí você começa a dedicar a esse alguém um amor exagerado, ao nível de você esquecer que a gente tem que amar primeiramente a Deus, né? Amar primeiramente a Deus. E quando você deixa de amar primeiramente a Deus e transfere esse amor para uma criatura, você está se afastando de Deus. Você está negando o amor que Ele quer liberar sobre a tua vida. Entendeu? Entendi. Vamos lá para o tópico sensível. Emoções, dúvidas e crises. Meu Deus. Mágoas e feridas emocionais podem nos afastar de Deus? Com certeza. Com certeza. Uma pessoa magoada e ferida, ela com certeza se afastará de Deus. Por quê? Porque ela está nutrindo um sentimento ruim dentro do seu coração. Entendeu? E o que é que gera isso? É os relacionamentos. Tem pessoas que são muito feridas dentro da igreja, são pessoas feridas dentro de casa. Né? A pessoa vai acumulando, né, esse lixo emocional dentro do seu coração, e isso com certeza vai afastar essa pessoa de Deus. Ainda mais se a pessoa pega e transfere essas mágoas para Deus. Com certeza, culpando a Deus e isso, culpando Deus pelas mazelas que o outro ser humano causou nela. Entendeu? E Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Ele tem a cura, Ele tem a resposta e Ele é tudo para nós. Exatamente. Ter dúvidas significa falta de fé? Ter dúvidas? Não.
Se você tem dúvida, é porque você quer aprender. Então, a dúvida não é uma falta de fé, a dúvida é falta de informação. Nossa, você dá um corte, hein? Como lidar com ansiedade e tristeza sem se afastar espiritualmente? Como lidar? Jejum, oração e palavra. Jejum. Nossa, rápido, né? O jejum é rápido. Ok. Vamos lá. Agora vamos para uma dinâmica. Certo. Conselhos práticos. Certo. Quais hábitos simples ajudam o jovem a manter uma fé viva? Acho que o senhor acabou de falar, né? Primeiro, busque orientação de líderes espirituais ou mentores cristãos. Seja paciente consigo mesmo e com o processo do recomeço. Mantenha-se firme na fé e não desista, mesmo quando enfrentar desafios. Amém. O que fazer quando percebe que está distante de Deus? Lembre-se de que Deus está sempre pronto para ajudá-lo a recomeçar e a crescer em sua fé. Qual o primeiro passo para recomeçar a caminhada com Cristo? Primeiro passo, arrependimento. E mudança também. Arrependimento já é uma mudança. Quando você se arrepende, é porque você já mudou um pensamento seu. Não é um remorso. Você sente, chora, mas daqui a pouco você está fazendo de novo. O arrependimento não, ele já é uma mudança. Já é uma mudança, né? Vamos lá, para encerrar agora. Que mensagem o Senhor deixaria para o adolescente que sente que esfriou na fé? Eu escrevi algo aqui. Posso? Pode. Muito bem. Querido jovem, eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa sensação de ter esfriado na fé. É normal passar por momentos em que nos sentimos desconectados de Deus e da nossa fé. Isso é normal. Mas quero te dizer que isso não significa que você não é amado por Deus ou que você não é importante para Ele. Deus é um Pai amoroso que nos ama incondicionalmente e nos espera de braços abertos, independente do que estejamos passando. Ele sabe que você está lutando e que você está se sentindo perdido, mas Ele está aqui para você. Lembre-se de que a fé não é um sentimento, mas uma escolha. Fé não é um sentimento, é uma escolha. É uma escolha de confiar em Deus, em Sua palavra, mesmo quando nós não nos sentimos como se Ele estivesse presente. Eu quero te encorajar a não desistir. Não desista de Deus, não desista da fé, não desista de você. Deus tem um plano para a sua vida e Ele quer usar você para fazer grandes coisas, igual como está usando a Luísa. E se você se sente perdido ou confuso, busque ajuda. Fale com um líder espiritual, um amigo, um familiar de confiança. Eles podem oferecer orientação e apoio para você. E lembre-se de que você é amado, é amada, você é valioso, é valiosa e você é importante para Deus. Não deixe que a dúvida ou o desânimo o afaste de Deus. Em vez disso, busque com todo o seu coração e Ele se revelará a você de uma forma extraordinária. Amém. Deus te ama. Amém. Bom, se Jesus falasse diretamente com os jovens hoje, o que Ele diria? Hebreus 13:5. Não te deixarei e nem te abandonarei. Nossa, vou até anotar. Hebreus 13:5. Senhor, agora já finalizamos as perguntas, nosso roteiro chegou ao fim. Graças a Deus. O senhor... Passei no teste. O senhor pode deixar uma palavra pra gente? Sim, com certeza. Bem, a vocês que estão procurando um propósito e um significado para a sua vida, e se vocês realmente querem saber o que pode impactar a sua vida aqui no mundo, de que forma você pode impactar o mundo, se volte para Deus, se volte para Cristo, se volte para a palavra, se volte para a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso,
se você se doar para Deus, se você se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor, Ele fará grandes coisas que você nem imagina. Davi é um exemplo para nós, né? O rei Davi. Davi era um jovem que tinha tudo para dar errado. Ele era afastado da família, né? Segundo algumas referências históricas sobre Davi, que fala que Davi era filho de um relacionamento extraconjugal do próprio pai, por isso que ele não tinha acesso à casa, mas lá no pasto, Deus falava profundamente com Davi. E ali naquele pasto onde ele tomava conta das ovelhas do pai dele, era onde Deus estava tratando a personalidade dele, o caráter dele, para que futuramente ele fosse o rei de Israel. A gente não tem que pegar a dor que causaram na gente e usar isso como nos tornarmos vítima dessa dor, mas nos fortalecer nessa dor e aprender com essa dor, porque Deus vai nos forjar para que nós possamos alcançar coisas grandes e firmes que Ele tem para nós. Que Deus abençoe, Luísa, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse podcast. Muito obrigado pela oportunidade, espero voltar outras vezes aqui. Bom, gente, chegamos ao final do nosso capítulo. Espero que vocês tenham se identificado e tenham aberto seus olhos. Vamos ter novos episódios, novos temas, todo dia 15h30. O do Arthur já foi gravado também, vai ser dia 30. E é isso, espero que vocês gostem, compartilhem. Tchau, gente. Tchau, gente.